Bom dia, estamos continuando a nossa última etapa nessa Flip 2014 com uma mesa Romance em 2 atos, a mesa 18, que está sendo transmitida pelos telões aí na praça e aqui ao lado da tenda, e também está sendo acompanhada pelos perfis da Flip nas redes sociais. Então, estão todos convidados a entrar. Assim como a gente acabou de anunciar na entrevista coletiva, o áudio integral de todas as mesas da Flip será publicado no YouTube, na nossa página. Então, quem perdeu alguma coisa ou quiser ver de novo, estará tudo lá, em inglês, na língua original e na tradução. Então, é uma novidade desse ano. Muito obrigado. A Fernanda e o Daniel são romancistas que vão nos surpreender hoje com essa conversa, assim eu espero, e estão nas melhores mãos possíveis, que é o nosso querido Ángel Gurria Quintana. Então, vai em frente, Ángel. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, e bem-vindos a mais uma mesa desta maravilhosa Flip. Infelizmente, no último dia desta Flip. Sejam bem-vindos, nossos convidados. E, bom, à minha esquerda está a Fernanda Torres, que não precisa ser apresentada para esta plateia, mas vou tentar de qualquer forma. Ela vem de uma distinguidíssima família de atores e está conosco a Fernanda Montenegro. Bem-vinda. Fernanda é uma veterana das telas de televisão, e cinema e do teatro. Conhecida de todos nós pelo trabalho em peças como A Caça dos Budas Ditosos, programas de televisão como As Cariocas, ou de filmes como Eu Sei Que Vou Te Amar, pelo qual mereceu o prêmio à melhor interpretação feminina no Festival de Cannes. Há vários anos, ela escreve para revistas como a Veja Rio, para a Folha de São Paulo e para a revista Piauí. E muitas das crônicas têm sido recolhidas num volume de crônicas lançado pela Companhia das Letras, se não me engano. Vai ser lançado Vai agora. ser lançado pela Companhia das Letras. O ano passado lançou também pela companhia o primeiro romance, Fim, que tem recebido merecidos elogios de escritores como João Baldo Ribeiro e Sérgio Rodrigues. O Jô Soares diz do livro que é um romance com testículos. Vamos ver o que isso quer dizer. Bom, Fernanda, você falava a sua primeira crônica para Piauí, o primeiro texto que você escreveu foi sobre pessoas que têm medo escênico, medo de entrar no palco. Você ainda sente numa situação destas? Agora. Que bom, porque então estamos todos no mesmo barco. Bem-vinda. Bom, Daniel Alarcón, lá no fundo, nasceu no Peru, mas aos 3 anos foi morar nos Estados Unidos, em Birmingham, Alabama. Hoje mora em São Francisco, na Califórnia. Ele se formou em antropologia, fez mestrado no Iowa Writers Workshop. Após o sucesso do seu primeiro livro de contos, War by Candlelight, e do primeiro romance, Lost City Radio, ele foi incluído nas listas dos melhores autores novos. Bogotá 39, uma lista de novos autores hispano-americanos. Na lista da New Yorker, 20 Under 40, 20 autores menores de 40 anos. Vocês podem ver qual é o tema. A lista da Granta dos melhores escritores americanos novos. Então, uma trifecta de títulos. Ele é jornalista também e coautor de um livro em quadrinhos. Daniel tem um programa de rádio pela internet, Rádio Ambulante, e é editor da ótima revista Etiqueta Negra, editor associado. E Daniel está lançando aqui no Brasil seu segundo romance,
A noite andamos em círculos. E será desse romance, então, que ele vai ler um trecho. Bem-vindo, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Daniel, antes de pedir que leas ese trecho de tu libro, ¿puedes empezar por decirnos de dónde viene el título? Sí, claro. Bueno, ante todo, gracias a la Flip por la invitación y gracias a todos ustedes por llegar. Yo también siento pánico escénico. Como ahorita. Sí, ahorita en este instante más que nunca y espero que todos tengan paciencia conmigo. El título de Noche andamos en círculos viene de Guy Debord, el filósofo francés que tiene una película experimental que se llama De noche andamos en círculos y somos consumidos por el fuego, que en sí se refiere a un palíndromo en latín. Yo no sé nada de latín, no soy filósofo, pero había estado leyendo un poco los textos de Guy Debord y especialmente La Sociedad del Espectáculo, que está en venta aquí en la otra tienda, la vi. Y parecía que estaba describiendo a mi narrador, es decir, a mi protagonista, perdón, Nelson, que es un joven que no entiende bien su propia vida si no es a través del espectáculo, a través del teatro, a través de las experiencias de otros. Entonces, me parecía muy poética esa imagen dentro de esa frase y representaba mucho a mi personaje. Y la otra cosa es que gran parte de esta novela está ambientada en la cárcel, en el penal. Y yo tuve la oportunidad de pasar una noche dentro del penal del Lurigancho, que es el penal más notorio del Perú. Y los internos me prestaron una celda y pude pasar varias horas con ellos. Y después de la comida, los internos van al patio y caminan en círculos. Y fue una imagen bastante triste y bastante humana para mí ver a los hombres cómo daban estas vueltas inútiles sin la posibilidad de salir del patio, ¿no? Entonces, esos dos ecos me llevaron al título. ¿Podemos pedirte que leas? Sí, por supuesto. Voy a leer en inglés, porque este libro fue escrito en inglés. ¿Qué debo decirles antes de comenzar? Voy a leer brevemente nomás. Esto habla de Nelson, que es actor, y de cómo conoció a su novia, Ixta. In early 1998, Monica secured funds to pay for a public health theater troupe in the city. She would hire a group of actors to perform plays about unwanted pregnancy, teenage depression, sexual health, etc., before audiences of local public school students. Nelson had just finished his third year at the conservatory, and it briefly occurred to him that he might get a job within this far-sighted and therefore doomed government program. But Monica would not even consider it. Nepotism is the lowest and least imaginative form of corruption, she told him, as if her objection were purely a matter of aesthetics. Nelson must have given her an odd look because she added, rather half-heartedly, "Not that you aren't qualified." He let the issue drop, and a few weeks later she asked him to help oversee the auditions as an unpaid advisor, and this was how he met Ixta. The troupe was to be modeled on a similar program based in Brazil. Each week the Brazilians sent Monica a package containing proposals, planning documents, full-color graphs charting the rise and fall of the teen suicide rate in the infinite slums of Rio de Janeiro. Except for the reports to European and American donors, which were in English, these materials were all in Portuguese, including the scripts, which would eventually prove to be something of an inconvenience. Monica's supervisor, a natural-born bureaucrat if ever one existed, was ambivalent about the whole enterprise, and for weeks he dithered, neglecting to approve the cost of translation in time for the auditions. He claimed it was a mistake. Insults were traded, but in the end, Monica had no choice but to make the best of it. The day of the auditions arrived, muggy and warm, and they gathered in the conference room on the third floor of the Ministry of Health. Because of an architectural defect, the windows would not open, and the temperature in the room rose slowly but relentlessly, so that by lunchtime, both mother and son were sweating profusely. One after another, the actors came in, took a look at them, at the script, and then scratched their heads. At first, it was all very funny. Monica apologized, the actors apologized, they squinted at the pages, then read phonetically, and everyone laughed.
Some of the actors translated as best they could, Monica and Nelson listening with some amusement as the Portuguese was rendered haltingly into stiff and lifeless Spanish. If there was any acting happening, it was hard to tell. Nelson took notes, but as the heat intensified, as the monologues became increasingly predictable and maudlin, his mind drifted. The soporific heat, the grating sound of broken Portuguese, and these disappointing actors, his friends, many of them, it was all too much. More than a few gave up and walked out. They blamed the heat, they blamed the script, they blamed the Ministry of Health and the entire hapless government. But then Ixta was different. They'd already been at it for 3.5 hours when she walked in. She wasn't pretty, but had what one might call presence, the set of her jaw, perhaps, or her pale powdered skin, or the bangs that fell precisely before her eyes so that it was difficult to guess what she was thinking or what she was looking at. And she dressed the part, wearing a schoolgirl's uniform, right down to the white knee-high socks and the shapeless gray skirt. With a few quick steps, she carved out a space that became hers, transforming the carpet into a stage. She took the pages they'd given her and flipped through them very quickly, nodding. She handed the pages back to Monica and promptly crumpled to the floor. It happened very fast. "Is everything all right?" Monica asked. Ixta looked up for a moment, and she shook her head. It was a hideous, pitiful face, battered and young and streaked with tears. "How can everything be all right?" she muttered. "How can it?" Monica looked on with a raised eyebrow. "What happened?" Nelson asked, playing along. "The girls at school, you know the ones, they say things." Ixta sat up, rolled her head around so that her bangs fell back, and Nelson caught briefly a glimpse of her red, swollen eyes. Then she stood slowly, unlocking each of her limbs, her joints one by one. When she was on her feet, she slouched and crossed her legs, scratching her face and mumbling a few words neither Monica nor Nelson could make out. Something about the cliques that ran the school and a boy she liked. "He said he wanted to kiss me," Ixta whispered, "but then he didn't." Monica remembers the audition well. The girl exuded so much vulnerability it felt indecent just to watch her. And after a while, she asked Ixta to stop. They still had 6 or 7 actors waiting, she explained, and Ixta nodded as if she understood, and then all but ran from the room into the hall. She hadn't even given them her contact information. "Go on," Monica said, turning to her son. "Go after her." And so Nelson found Ixta sitting by the elevators, her legs crossed, head drifting into her chest, her back against the wall. The rest of the actors eyed her with a mixture of curiosity and dread. He knelt beside her. "Are you all right?" Ixta nodded. "It's hot in there." "You did very well," Nelson said. She bit her lip, looking straight ahead at the elevator door as if she could see through it into the shaft and further, into the metal cage that rumbled invisibly through the old ministry building. "I suppose you're going to ask me out now." "I was going to ask you for your information, actually," Nelson said, "for the play, you know, in case we need a callback." "Sure," she said, unconvinced, "for the play." He gave her a piece of paper, and Ixta wrote down her full name and telephone number. Her letters were rounded and bubbly. It was the handwriting of a teenage girl. She was still in character. "Don't call after 10, she said. "My father doesn't like that." Thank you. Daniel, antes de pedir a Fernanda que lea una pregunta que estoy seguro te hacen todo el tiempo, pero que parece la más obvia. Este libro lo escribiste en inglés. Sí, sí. Eres peruano, pero creciste en Estados Unidos. ¿Cuál es tu relación con las dos lenguas? Pues yo creo que tenemos una buena relación. Digamos que el idioma que más hablo es el español, porque mi esposa es colombiana, porque estoy rodeado de latinoamericanos, porque mi trabajo de radio ambulante es netamente un trabajo hispanoparlante, ¿no? Sin embargo, mi educación ha sido toda en inglés desde los 3 años. Llegamos a Estados Unidos en el año 80. Hice la primaria, la secundaria, la universidad, la maestría, todo en inglés. Pero fuiste alfabetizado en inglés primero. Claro, claro. O sea, yo aprendí a escribir y a leer en inglés. Mi mamá me enseñó a leer en español un verano cuando tenía 8 años. Pero, sin embargo, o sea, el 70% de las lecturas que yo hago son en inglés. Y cuando me siento a escribir literatura, ficción, crónica, es mucho más fácil para mí escribir en inglés, a pesar de que mi temática es muy latinoamericana, muy peruana, se podría decir. Y cuando estoy hablando un idioma, extraño al otro. Y extraño sobre todo el humor.
porque el humor en peruano es muy diferente al humor gringo. Y si estoy en Perú mucho tiempo sin poder reírme en inglés, lo extraño mucho. Y si estoy en Estados Unidos sin poder reírme, digamos, tener una risa auténticamente latinoamericana, también lo extraño. Fernanda, você quer ler o trecho do romance? Para fazer para dizer uma coisa que todo mundo deve dizer, começamos pelo fim? Vamos lá. Eu escolhi um trecho que é o enterro do primeiro amigo que morre, mas vem no fim do livro, e é quando todos os personagens estão em torno do funeral desse amigo. Álvaro, Neto, Ribeiro dividiram as alças com o pessoal do escritório. A amante, que ninguém conhecia, fez questão de ir à frente do séquito. O anjo exterminador, a Samotrácia, espreguiçando as asas negras da procissão. Aglomeraram-se numa sepultura na subida da ladeira, no fundo do terreno, onde se via o mar de túmulos do cemitério. Ciro foi depositado ao pé da cova. Padre Graça colheu a pá de terra e prosseguiu com as duras palavras. Separa desse mundo a alma desse irmão. Entregamos seu corpo à terra. Terra a terra, cinza a cinza, pó ao pó. O espírito pertence a Deus. Esse é o ponto final de uma vida. No sepulcro não há obras, nem conhecimento, nem sabedoria, e a ele chegaremos cedo ou tarde. Quando? Faltou dizer. De que importa o marasmo eterno? Todos ali trocariam 1000 anos da paz do Senhor por 5 minutos a mais de tortura terrena. Álvaro, Neto, Ribeiro aprendiam com Ciro que seria a qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer um. Faziam contas, calculavam a distância que os separava do fim. Padre Graça levaria mais tempo para externar a revolta pela indiferença celeste. Quem será o próximo? Bradaria no velório de Álvaro, 24 anos depois, para a indignação de Irene, que não lembrava daquele idiota no enterro de Ciro. Álvaro, Neto e Ribeiro acompanharam a descida. A finitude de Ciro pairando ameaçadora sobre a consciência dos três. Quem será o próximo? O simples fato de não quererem o pior para si mesmos implicava em desejar o pior para os outros dois. Evitavam o olhar. Saíram em fila com o resto do grupo, atravessaram os portões, deram adeus aos conhecidos. Irene não se dirigiu a Álvaro e Célia foi buscar o carro no estacionamento. Sobraram os três. Nenhum deles visitou o amigo nas semanas que precederam a morte. Eu jurei que Ciro ia sair vivo, confessou Neto quando ligou para Álvaro e Ribeiro dando a notícia. Apesar do sumiço, Neto manteve o contato com a enfermeira-chefe e sabia da piora do quadro. Álvaro e Ribeiro permaneceram mudos no telefone. Neto propôs que cuidassem do enterro. É o mínimo que podemos fazer, disse. Martirizava-se pela covardia por não ter suportado o convívio com a derrocada de Ciro. Chegava do hospital com ataques de pânico, torturas, tremedeiras. Foi convencido pela mulher a se afastar. Neto se sentia culpado. Álvaro era um poço de arrependimentos. Remoía a frieza do último almoço no Lucas e a promessa não cumprida de visitá-lo no hospital. Teve horror de si mesmo. Ribeiro foi o último a desistir. Viu Ciro até que o sedaram. Por 2 vezes permaneceu mais de 1 hora no quarto, ouvindo a respiração compassada e os bips do aparelho. Achou inútil insistir. Preferiu refletir sobre a tragédia do companheiro ao ar livre, olhando o mar e o voo das gaivotas. Abraçaram-se envergonhados. Haviam traído o companheiro. Tentavam se redimir agora, cuidando do que restou dele. Iriam se encontrar 1 semana depois, na missa do 7º dia, mas já não existia nem sinal da velha amizade. Acabara ali. Neto, não suportando a ausência da esposa, entraria em depressão no ano seguinte. Álvaro e Ribeiro ainda arriscariam um cineminha a 2 com resultados patéticos.
No velório de Neto, trocariam acenos formais. Uma competição velada, iniciada no adeus a Ciro e agravada com a partida de Neto, os colocara em lados opostos. A pura existência de um era ameaça para a sobrevida do outro. Álvaro tinha certeza que iria primeiro que Ribeiro? Ribeiro, nenhuma dúvida. A superioridade física lhe dava vantagem e ele revelava uma arrogância que jamais tivera. Ambos erraram na previsão. Décadas depois, ao se cruzarem na Francisco Sá, esquecidos da rivalidade, pensaram em reatar, mas Ribeiro morreria de infarto no dia seguinte. Despediram-se com um abraço envergonhado e se afastaram cabisbaixos. Neto fez sinal para um táxi, mas desistiu da corrida. Álvaro e Ribeiro também pararam para olhar a dama de negro que deixava o cemitério. Haviam se esquecido dela, que ficara mais tempo que os outros para velar a sós o cadáver. A aparição virou à direita em direção ao centro, caminhou a passos firmes, banhadas pela luz entrecortada do gradil. A diva continuou o estirão até a Venceslau Braz, cruzando a faixa em frente ao Pinel. Quando sentiu o cheiro do mar, hesitou entre o aterro e a urca. Preferiu a urca. Estava leve, queria voar. Subiu o bondinho, avistou a cidade do alto, o zigue-zague dos carros, o formigueiro de pedestre e os aviões rumo a São Paulo. Nenhuma morte nunca mais ocorreria sem o seu consentimento. A barca solar se escondeu atrás do Cristo Redentor, levando a alma de Ciro para o submundo de Apopes. Maria Clara esperou que o astro completasse o arco celestial. Era dela a encomenda. Massacre. Diga, Fernanda, você poderia falar um pouco de como surgiu o livro? Começou por uma encomenda de um conto. Pode falar um pouco sobre isso? Era uma encomenda de um conto sobre a velhice e eu escrevi em 4 dias assim um conto que era esse velho que morria atropelado e ele tinha 4 amigos e aí eu achei que eu queria matar os outros da mesma maneira. Então, eu fui matando um por um, na primeira pessoa. Aí, nessa altura, eu já estava trabalhando com a companhia, com o Luiz Schwartz, com o Flávio, e o Otávio ainda não tinha entrado. E o Luiz falou, tente a terceira pessoa, tente a terceira pessoa. E aí eu vi que eu queria escrever as mulheres na terceira pessoa. E aí eu fui recheando entre uma morte e outra a história das mulheres deles na terceira pessoa. Então não foi um livro pensado. Aliás, eu queria te perguntar se você sabe o destino dos teus personagens quando você começa a escrever, porque eu não consigo. Eles é que mandam. Eu nunca sei, pois é. Yo nunca sé, es muy ineficiente. Me tarda 7 años escribir una novela, en parte porque estoy tanteando allí como un ciego, tratando de llegar al lugar y nunca llego. Siempre me sorprende qué les pasa a los personajes y es parte de lo bonito, ¿no? O sea, es parte de disfrutar y del placer de escribir, es no saber. Es angustiante, puedes pasar 2 años sin saber hacia dónde vas o más. Y no creo que es muy agradable para mi compañera, para mi esposa, o para mis amigos, o para mi entorno, pero yo me despertaba, 3 de la mañana, y le decía a Carolina, ¿qué pasa con Nelson? Y mi esposa me decía, duérmete, déjame en paz, ¿no? Y no ronques. Fue muy terrible, pero creo que me imagino, ¿no? Que esa sorpresa puede ser, si es una sorpresa para ti, puede ser una sorpresa agradable para el lector también. Yo siempre pienso que uno va transmitiendo
las emociones que uno vive durante la escritura al lector. Si uno la está pasando bien, si uno disfruta de escribir, a lo mejor el lector disfruta de leer. E outro dia eu ouvi uma entrevista do Suassuna que ele dizia que a vigília, que é o momento que empiezas a dormir, que era um momento mágico para ele, que poemas vinham à cabeça dele, e o meu não era às 3 da manhã, era na vigília. Eu dizia, meu Deus, ele vai comer a mulher do outro. Vinha... E é um momento mágico a vigília, assim. Sí. ¿Tú escribes de noche? No, de día. Eu escrevo, depois, eu gravo o dia inteiro na televisão, Ajá. uma comédia, e aí eu chego à noite, ponho os filhos para dormir, e eu escrevo de 10 à meia-noite, geralmente. E aí eu durmo e eles começam a fazer coisas. É uma boa forma de escapismo, né? Totalmente. Totalmente. Totalmente, totalmente. E sobre o teu livro, eu fui lendo o livro dele. O que vocês estão rindo? Não sei. Não sei. Sei. Perdón, Fernanda. Es que la verdad no sé qué hacer con esto. Porque honestamente a veces siento que estoy entendiendo todo y a veces te No miro, entiendes nada. eres tan divina y pienso, no le entendí un carajo. Entonces, Não importa. no te importa. ofendas, pero me los voy a poner. Mas eu queria falar uma coisa do livro dele. Eu fui lendo o livro dele e eu sempre tenho curiosidade sobre o Peru, porque o Brasil é um continente isolado Totalmente. pela América do Sul, assim, pela língua, pelos Andes. E eu ia lendo e muitas coisas em comum entre um país e outro, e ele resolveu escrever sobre ator, que é uma coisa fora de moda, é uma coisa... E não é ator de teatro, de um grupo de teatro. Eu dizia, mas onde esse homem apareceu? E... Grupo de teatro revolucionário. revolucionar, uma coisa demodê. Eu dizia, mas esse... Mas coisa, por que esse rapaz? Eso, E aí eu fui lendo o livro dele, eu dizia, mas onde? Aí eu fui dizendo, bom, é muito bem escrito, é interessante, que é o Peru, mas onde essa história? Aí no fim da história, e o meu livro é muito acusado de não ter, foi a maior crítica que eu recebi, que ele não dava o sentido da redenção, que os meus personagens... você ia piorando, e no final você acabava pior. E o dele é apavorante, porque eu fui lendo, e no final o dele, ele me largou num lugar assim. Então o dele é muito pior que o meu nesse sentido, tá? E só terminando, que é sobre seu livro, e... Ontem, eu estou nessa feira de Paraty, por um acaso absoluto, eu fui parar Fui ver o ator inglês, porque eu e mamãe, nós estávamos atrás da Casa do Príncipe. E perdidas, tinha uma fila, encontrei Débora Bloch e entramos para ver o inglês. E uma das coisas que me levou à literatura foi essa questão da crise que eu sinto no teatro como meio de... Está muito colado ao entretenimento o teatro hoje. Tudo, o cinema, o meu meio. E ele fala dessa decadência no sentido de qual é o sentido do ator, qual é o sentido de um grupo de teatro. O Henry, conheço vários. E aí ontem eu entrei no meio dessa feira literária e eu vivi essa crise, assim, porque a literatura está num momento quente, como a pintura, mas o teatro, o cinema, eles estão vivendo uma crise mundial, que é a questão do entretenimento. Ou você é absolutamente cult, ou você é o entretenimento.
E eu ontem entrei aqui e eu vi um espetáculo extraordinário, extraordinário. E o ponto de partida dele, desse ator inglês em cena, eu acho que era o marginal. E o teu livro é sobre a história de um inocente. Todo tempo ele é inocente. E você acompanha a história de um inocente. E no final, ele se funda, a única hora que aquele personagem se funda é quando ele se assume um marginal. Quando ele diz, eu não sou confiável. Isso é o... E ontem, vendo aquele ator inglês, eu tive vontade de voltar ao teatro and misbehave, sabe? E fiquei muito emocionada. Hã? Sí. Aquí E sabe que ele ontem ele la dizia... traducción decía, tuve ganas de portarme mal. Entonces, es lo que dijiste, ¿sí? Sim, sim. Bueno, debes portarte mal, claro. O sea, te aplaudo ese impulso, totalmente. El tema de dónde sale mi fascinación con el teatro son celos profesionales, o sea, totalmente. O sea, a mí me parece asombroso que alguien puede pararse delante de un público así o más grande y pretender, o sea, de asumir el rol de alguien más. O sea, o sea, me da miedo, o sea, me da miedo pararme acá y hablar, bueno, sentarme acá y hablar con ustedes, pero interpretar un papel sin el guión en mano y tener que crear un mundo de emoción, todo eso me parece increíble que se pueda lograr. La otra razón por la cual escogí el mundo del teatro es que todos entendemos el teatro, todos entendemos una representación metafórica de la vida, y eso lo enseñas a niños de 4 años, dices, vamos a jugar al imaginario, y eso es teatro, y lo entienden. Y vas a un ancianato y dices, vamos a poner una obra de teatro, y todos dicen, ya, este es un río, esta es una montaña y esta es una casita. Y todos, ok, qué bonita casita. Y se lo imaginan, ¿me entiendes? Es algo, una creación colectiva en el instante. Y cuando Nelson con su grupo, diciembre, van a los pueblitos andinos en la sierra peruana y ponen una obra de teatro que se llama El Presidente Idiota. Y allí está el nivel de distanciamiento del teatro, o sea, digamos, de ignorancia hacia los códigos del teatro, pero incluso allí entienden que esto es una representación de la realidad. Se confunde la realidad con la actuación, pero lo entienden, saludan al presidente y le dicen, señor presidente, ¿cómo está? ¿No? A pesar de que es un actor, obviamente, ¿no? Es un delirio colectivo. Delirio colectivo, y me fascinaba eso. Ahora, yo conocí gente como los que tú mencionas que conoces, ¿no? O sea, gente de esa generación de actores revolucionarios con política que ahora, 20 años después, tienen el buen sentido de reírse de todo lo que pasó y les como que están totalmente conscientes de que sobrevivieron a algo muy peligroso y hasta pudieron haber hecho el ridículo, pero sobrevivieron. Está bien, ¿no? Y Nelson los admira, yo los admiro también, ¿no? E eu acho que o grupo revolucionário político, quando há uma função real, assim, e às vezes eu acho que na América Latina, e talvez por isso eu tenha escrito esse livro, como existe a pobreza, parece que não há o existencialismo aqui, porque a função social está sempre na frente. A questão social de você fazer uma obra pungente socialmente, que é o Henry, que é o Diciembre. E eu escrevi esse livro porque eu queria escrever sobre pessoas que absolutamente não tinham nenhuma função, nenhuma grandeza, mas que o próprio fato da existência tornava a história deles interessante. Quer dizer, é uma história sobre hedonistas, muito diferente. Eu acho que você é um ser humano melhor do que eu.
Porque você tem, eu pude ver que você foi às prisões. Eu realmente parti do hedonismo carioca. Eu quis falar sobre o hedonismo carioca, sobre o individualismo, que a nossa experiência com Salman Rushdie também. E Vamos ter que falar sobre isso agora vamos que ter você que já falar colocou. sobre isso. Voltaremos ao tema. Pode acabar e depois Mas explicamos. e o teu livro, ele é existencialista, e ele é sobre o teatro como função social já não existe. E o Nelson, a questão dele é existencial no fim. Assim, e eu me encontrei muito com o livro por isso, assim. Gracias. Fernanda, vamos falar sobre esse assunto, mas você mencionava agora que você estava interessada, você queria saber sobre o Peru, e leu com interesse o romance do Daniel, mas, na verdade, é um Peru que não é Peru. Ele coloca questões que vêm da África, da Europa. É um país inventado, enquanto o fim, por exemplo, é um romance que só poderia acontecer no Rio de Janeiro, com tudo o que tem de charmoso e de feio. Então, eu quero pedir para vocês dois falar dessa relação com o lugar. Bueno, en mi caso me pasa algo muy extraño, porque yo escribo estos textos que tú dices que son, o sea, muy duros y a veces conflictivos y dejan a algunos lectores espantadas. Sin embargo, yo recibo emails que dicen: Daniel Alarcón, señor Daniel, me gustó mucho tu libro, ¿me podría recomendar un hotel en Cusco? Es decir, el hecho de ser escritor peruano, particularmente en el ámbito norteamericano o estadounidense, significa que mucha gente que me lee son gringos que están en vísperas de vacaciones y quieren saber un poco sobre el país exótico que van a visitar. Entonces agarran este libro con este apellido raro, con tilde, lo leen y dicen: fascinante. Entonces, y luego me escriben. Es decir, yo escribo sobre un país inventado, es mi versión imaginaria del Perú, pero Perú me persigue y los gringos me persiguen con sus boletes de avión en mano, pidiendo recomendaciones. O los que son, digamos, más jóvenes, más idealistas, me escriben y me dicen: Daniel, quiero ir a la cárcel, ¿no? Quiero ir al penal contigo. Hacer el tour hacer social. el tour social de la miseria carcelaria. Pues no se puede, ¿no? No sé, es muy raro. Yo obviamente yo amo mi país, pero amar un país es tener los ojos bien abiertos y saber que el país está muy jodido, ¿no? O sea, la corrupción, la miseria, digamos, los pequeños tropiezos diarios, cotidianos, la violencia cotidiana que uno vive en una ciudad como Lima. Tienes que ser o muy rico o muy bruto para no darte cuenta que estás viviendo un país en problemado, ¿no? Pero yo miro los Estados Unidos igual, ¿no? O sea, yo tengo dos patrias. Estados Unidos también es un país que yo amo, con todo la complejidad que eso implica. Lo que pasa es que yo me siento más... y creo que esto es también una cuestión lingüística, es bonito escribir sobre Perú en inglés, me da cierta distancia. Y ¿Él siempre escribe sobre Perú o tiene libros sobre los cuando he Estados escrito Unidos? sobre Estados Unidos, muchas veces lo he hecho en español. Que es raro, o sea, la única vez que he escrito... ¿Te ha ido a un psiquiatra para hablar de eso? Me falta aprender portugués o otro idioma para poder escribir sobre otro país inventado. Es muy raro, es muy raro. Creo que esa separación lingüística me da cierta libertad. No sé. Increíble. No sé si increíble, pero... Não, porque é uma liberdade. É uma liberdade ter essa distância de conhecer duas línguas nativamente, assim, e poder ter a distância das duas. Lo interesante, y creo que el escritor
incluso cuando uno es parte de una comunidad, busca a veces la perspectiva del outsider, ¿no? De estar de afuera, porque te permite una frescura. Y lo que pasa es que cuando yo viajo a Lima, todas las cosas que mis amigos limeños, mis primos, o sea, la gente que vive allí asume como normal, yo llego y digo, pues eso no es normal, ¿no? Y hay una frase que usa un amigo gringo que dice, oye, todo lo que tú escribes sobre Perú, that's free money, ¿no? O sea, es como plata gratis. Porque claro, yo describo, por ejemplo, un día había un puente peatonal, vino un camión, bota el puente, y en una maravilla de eficiencia, es media de la noche, viene el municipio, limpia todos los escombros, y la ruta está abierta para el día siguiente, para la hora pico de tráfico. No cierran, se olvidan cerrar las entradas. A la mañana siguiente viene una pareja de ciegos que siempre toma el bus al otro lado de la avenida, sube como todos los días y se cae a la avenida y los matan. Joder, eso es una novela, ¿no? Y eso es una nota así pequeñita en el periódico, ¿me entiendes? Está toda la tragedia, todo lo absurdo que es vivir en una ciudad en desarrollo como Lima, en eso. Y mi amigo lee y le digo, mira lo que pasó. Me dice, free money, man, that's free money. ¿No? E es que es verdade. E é engraçado ele falar isso, porque eu acho que o negócio de eu escrever com a voz de homens é a mesma coisa. Eu acho que a língua te deu a distância e o fato de falar na primeira pessoa de homens mais velhos dá essa distância que ajuda a escrever. Você fica separada, desassociada dos personagens, né? O testículo, né? Sim. Eu não tenho. O que o Jô quis dizer com isso? O Jô? Sim, o que ele quis dizer com isso? Eu não sei, né? Eu vou lá perguntar ao Jô. Não, mas é que eu acho que é um romance estranhamente muito masculino, né? É esquisito, né? Pero, Fernanda, tú me habías preguntado antes por qué... Por que atores, né? Por que escrever sobre ti? Por que escrever? É incrível, porque não compreende, pero é a mesma coisa com acento. É incrível. Es el jet lag, ¿qué puedo hacer? O sea, Eu havia perguntado por que escrever sobre teatro. y yo te quisiera preguntar, ¿por qué escribir? O sea, digamos que tú me dices, el teatro es un mundo decadente que ya ha perdido relevancia y por lo que yo sé, tú tienes muy exitosa en el mundo del teatro y de la cine y de la televisión acá en Brasil. No es normal que te nazca así de la nada un deseo de escribir. O sea, lo haces muy bien y me parece excelente, pero por un lado es raro, ¿no? Es como que a mí mañana se me ocurre estudiar medicina, ¿no? O sea... É porque eu sou sociofóbica. Eso sí entendí. Pero é verdade, porque é uma profissão coletiva, sempre coletiva, e também porque eu senti um estrangulamento no teatro e na TV e no cinema muito grande de poder ser sensível, de poder falar de temas e tudo muito ligado ao patrocínio, a questão da produção era muito maior do que a coisa em si. E quando você escreve isso aqui depende de você e da sua visão de mundo. Autonomia. Uma autonomia, uma liberdade enorme de você poder ser sensível sem ser acusada de roubar nas tetas do governo, hoje em dia é muito violento isso. Mas ontem, vendo maravilhoso Tony Crouch, é Tony Crouch? Tim Crouch. Tim Crouch. Eu perguntei a ele e falei, mas você improvisou isso e depois você escreveu? E ele disse, não, eu escrevi. É uma obra, apesar dele improvisar no meio. E ele disse, a minha mulher escreve, é uma atriz que escreve romances. E a gente foi conversando e uma hora... Eu falei, você sabe, eu acho mais fácil escrever um romance do que escrever dramaturgia. Eu fiz uma peça de teatro muito ruim. Muito ruim.
porque ela não tinha patos. E quando você escreve um romance, você pode se debruçar nos cheiros, no lugar, você tem tempo para explicar você. Quando você escreve dramaturgia, você tem que estar na ação. Só existe a ação. Você não tem nenhuma outra ajuda a não ser o que acontece ali e a ação. E ontem, vendo ele, eu tive vontade de novo arriscar, tentar uma peça, assim, e que eu acho que é mais difícil do que escrever um romance. Eu acho que teatro é muito Yo difícil. escribí una obra de teatro cuando estaba, digamos, ensayando y escribiendo borradores de esta novela. Tomé un break y escribí una obra de teatro. Y las notas de escena eran más largas que el diálogo. Y dije, no, carajo, de pronto yo soy novelista, no dramaturgo, ¿no? Não sou O sea, porque... dramaturgo. É dificílimo. Sí, claro, es muy difícil. E é engraçado porque a gente está numa flip do Milor. E o Milor era um chargista, né? Entre outras. E a charge está para a pintura, eu acho, assim como a crônica ou a dramaturgia está para a literatura. Então, eu tenho um sentimento, às vezes, de que eu entrei para um lugar nobre. Ou me olham como se eu estivesse num lugar mais nobre do que da desgraça de onde eu vim. Então, é verdade, gente, eu faço a Fátima. Há 3 dias atrás, eu estava fazendo um striptease na boate La Conga, na televisão. E você não sabe o que é isso. Eu já vendi caipirinha em pó. Então, o ator é um ser que não vale nada. Mas um escritor vale muito. Então, eu espero não conspurcar a literatura. Me perdí con striptease. Pero es verdad. 2 días atrás voy a hacer el acento. 2 días atrás yo hago una sitcom en la televisión hace 4 años. Ya. El mismo personaje que es una mujer que todo que tiene es su nombre. Un nombre guapo. Ajá. El desespero de ela é perder el hombre. E ele está em uma boate de striptease. E ela se vai allá e diz, ¿qué haces aqui, desgraciado? ¿Qué haces aqui? E ele diz, eu estou vendo o show. Pero es aquí que eu te encontro compaixão, solidariedade. Sim, não me atrapalhe, eu estou vendo o show. E ela disse, está vendo o show, desgraciado? E sube, hace um striptease. Isso era o que estava fazendo 3 dias antes de estar aqui em Flip. ¿Entiendes? Mi vida é muito dura. Você é jornalista, você... Pero a mí nadie me pide un striptease. A mí nadie. Eu pagaria muito. Vamos sentar? Vamos, o show está marcado para aqui, esta mesma tenda, às 11 da noite, todo mundo. Juntos. Ele vem com o Peru. Peru Entendi. Fernanda, você estava falando desse Eu hago mundo. um monólogo obsceno para viver. Há 10 anos, pero é de João Ubaldo Ribeiro. Então, é de nível, pornografia de nível. ¿Tienes? Falando no João Ubaldo, e do mundo horrível que você está descrevendo, de teatro, telenovela, etc., em comparação ao mundo literário, quando você falou com o João
Ubaldo, que você ia entrar, ia arriscar uma publicação, ele falou com você, não faça isso. Porque o mundo literário é muito violento. E é mesmo. Mas com aquela voz dele, né? O mundo literário é muito violento. Mas você acha que ele tinha razão? Total. Então, Ele os tinha dois são. absoluta razão. Sim. Muito. Uma pergunta eu queria fazer para Daniel. Daniel, é tu segunda novela. Sí. Si tú fueras un músico en una banda de rock and roll, los críticos estarían preguntando cómo va a ser este segundo, el segundo difícil álbum, ¿no? Claro. Siempre el segundo álbum de una banda de música es el que decide. Y quería preguntarte a ti qué desafíos tuviste escribiendo este segundo difícil álbum. Y a ver, quizá Fernanda, que acaba de publicar su primera novela, tome nota para cuando esté escribiendo su segundo, ¿no? Claro. Bueno, la primera novela fue tan... Yo me acuerdo que fue muy fácil. O sea, es tan fácil que no me acuerdo ni siquiera haberlo escrito. Yo sé que lo escribí porque los archivos están en mi disco duro. Pero ya solo me acuerdo de la publicación. Es como que si pasó mágicamente, ¿no? Esta novela, De Noche Andamos en Círculos, fueron 7 años de tortura. En el 2010, yo tenía mi meta, era terminar esta novela para el Mundial de Sudáfrica, para poder ver el Mundial tranquilo. Sin sentir ese sentido de culpa que un fanático del fútbol siente cuando se pasa un mes delante del televisor. Pero bueno, obviamente no terminé para ese mundial, porque aquí estamos en el 2014. Terminé el primer borrador en diciembre de ese año, del 2010, y lo leí, pero dice, pero esto es una mierda, esta novela es muy mala. Y se lo pasé el texto a 2 amigos, esperando que ellos me digan, no seas tan duro contigo mismo, no está tan mal. Y se lo pensé a mis 2 amigos, o lo leyeron y me dijeron, oye, compadre, esta novela está muy mala. Entonces caí en una depresión, pedí catálogos de colegios de derecho, pensando qué carrera voy a hacer ahora, porque no puedo ser novelista, ¿no? Y de enero del 2011 es cuando mi esposa y yo decidimos comenzar este proyecto de radio ambulante. Que bueno, ya ha cobrado una vida propia y ya es un proyecto casi a tiempo completo para mí. Y dejé la novela por 6 meses. Y en esos días también fui a la cárcel y es cuando finalmente tuve el coraje de decir, voy a escribir sobre la cárcel, no ficción, crónica para una revista en Estados Unidos. Y cuando organicé la noche dentro de la cárcel, observé y pasé casi 2 semanas adentro. Escribí mi crónica y luego tenía una cantidad de material que sobraba. Y cuando comencé a reescribir, boté toda la novela, toda, me quedé con 8 páginas. Y en julio del 2011 comencé a escribir otra vez con esas 8 páginas. Y descubrí que uno de mis personajes había estado en la cárcel. Y eso me dio una apertura al mundo total. Y descubrí que la primera novela era mala, sí, era muy mala, sobre todo era aburrida. No tenía un motor narrativo. Y el gran descubrimiento de la segunda versión de la novela fue decidir que el movimiento tenía que venir de un movimiento de verdad, tenía que venir de una gira, tenía que venir de Nelson, huye de su vida, huye de sus preocupaciones y su ansiedad, se mete a este grupo de teatro que es un sueño cumplido y ese sueño se vuelve una pesadilla. Y se van a este pueblo, al siguiente pueblo, al otro, van por este valle, suben este cerro, bajan a este caserío. Todo eso le daba movimiento y era como si yo estuviera huyendo de algo y huyendo del aburrimiento, huyendo de una novela estática donde no pasa nada. Y bueno, finalmente ese fue el proceso y esa novela la escribí en 1 año, que es la novela que se ha publicado finalmente.
pero para eso, o sea, yo he botado Triste mucho. 600 páginas, 700 páginas, es que están ahí en el disco duro esperando, acumulando polvo digital ahí en el disco duro. Fernanda, você já tem um segundo romance? Eu sempre falo isso, né? O Kubrick, ele fez quantos filmes na vida? 7. Então, quem disse que alguém precisa de muitos livros meus, né? Assim, mas foi parecido. Eu não sei como eu escrevi esse livro. Foi facílimo. E agora eu escrevi um capítulo, 3 capítulos. E parei. E como eu faço muita coisa, eu estou escrevendo um roteiro de um filme sobrenatural. E veio um doctoring da Espanha destruindo, assim, e ele tem razão em tudo que ele apontou. Então, atualmente, eu estou tentando reescrever esse roteiro e acho que uma coisa salva a outra. E eu estou com esses 3 capítulos guardados, mas não sei quando. E também eu não quero entrar em competição comigo mesma, assim, isso aqui é assustador, porque ele foi muito bem, ele teve uma aceitação muito boa, e às vezes isso é muito ruim. Minha mãe que está aqui, ela fala para mim, os primeiros 20 anos, moleza. Depois, começa a ficar difícil. E eu acho que é um pouco isso, né? A inspiração da primeira coisa é fácil, assim, depois é pior, né? Estão começando a chegar as perguntas da plateia, mas, Fernanda, acho que temos que tocar nesse assunto, porque você colocou aqui em público, não fui eu. Você é testemunha. A gente teve a sorte de estar juntos num jantar há vários anos, acho que foi 2005, era um jantar no Rio de Janeiro, e o convidado de honra era Salman Rushdie. Em torno de... Então, se você poderia contar brevemente... É que foi incrível encontrar ele hoje com sua querida esposa, porque eles falaram, nós estávamos no jantar do Salman. Eu já contei para o Alarcon, coitado. Contamos hoje de manhã. Esse jantar foi o seguinte, fomos convidados e estava o Salman Rushdie, eu nunca tinha lido, eu estava ali com meus amigos e alguém falou, let's mingle com Salman. Fui mingle com Salman. Salman estava, e eu cheguei na mesa de Salman num momento belíssimo, em que Salman narrava o dia em que houve o 11 de setembro, e ele não estava em Nova York, ele estava em Boston, e ele viu aquilo na TV, ficou muito tocado, e ele foi andando pela rua perdido, e ele encontrou uma igreja ecumênica, e ele entrou, e muitas pessoas foram entrando, e ele foi falando de como ele sentiu ali um valor na humanidade, e todos nós da mesa, belíssimo, um momento belíssimo. Aí eu, imbecil, resolvi fazer uma pergunta a Salman. E disse, Salman, você passou 10 anos fugindo, né, perseguido, e era uma época que finalmente ele tinha acalmado. E detalhe, nós estávamos no Vidigal, numa época, numa casa no Vidigal muito bonita, e a favela do Vidigal era atrás e estava ocorrendo uma guerra no Rio de Janeiro, nas favelas. Então, nós, naquele jantar em torno de Salman, ouvíamos tá, 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 tá. E aí eu falei, Salman, você que passou 10 anos fugindo, né, do jihad, condenado à morte, finalmente você tinha encontrado Nova York, que era um lugar que você se sentia tranquilo. Como você se sentiu, quer dizer, justamente o lugar que você escolheu para... Justamente ali foi bombardeado. Menina, o homem olhou para mim com uma barba e falou assim, com aquela sobrancelha, e disse, I would never think about myself when 3,000 people were dying. Aí, ele estava
Nós todos na mesa, eu acredito que muitos brasileiros individualistas, como eu, pessoas que não valem nada, fizemos assim. Eu falei, bom, acho que o assunto encerrou com o Salman. E atrás nós ouvimos tá, 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 tá. E eu dizia, pessoas como eu são responsáveis por essa desgraça social. Pessoas que não pensam que 3,000 people were dying. Se ele lê isso aqui, eu acho que ele joga uma bomba em mim, né? Le dedicaste la novela a Salmon, me imagino. Tengo que hacerlo. Sí, claro, claro. Dear Salman, remember me? Cuento la mía. ¿Ah? Cuento mi anécdota de Rushdie. Por favor. La de... Sí, sí, sí. Tú Bueno, también. yo tenía- Ah, tú tienes. Claro. Pero me has salvado hoy, ¿ah? Esto es muy chistoso y muy breve, pero y es indirecto. Yo una vez le di la mano a Salman Rushdie y nunca he intercambiado una palabra con el señor. Y lo he leído y bueno. Pero tenía una exnovia que vivía en Nueva York, que un día estaba en bicicleta, estaba yendo por acá, por Gramercy Park. De pronto, para un taxi, abre la puerta y esta chica ¡pah! Se cae, ¿no? O sea, ahí tirada en el asfalto, en medio de la calle. El taxista sale rápidamente para ayudarla. Ella está así, abre los ojos y está Salman Rushdie encima de ella, que acaba de abrir la puerta. Y le dice, ay, lo siento, estoy muy ocupado, muy apurado, lo siento. Y se va. ¿Ves? Y la dejó tirada en la calle. Y Muchas gracias. el que finalmente atendió fue el taxista. Bom, Yo voy a dedicarlo. ¿Te recuerdas Sí. de un día en Nueva York? então, a próxima mesa vai ser com Salman Rushdie. Com a nossa presença. E, enfim, mas temos muitas perguntas. Estão chegando aqui, então passemos nas perguntas da plateia. Uma pergunta para Daniel. Você teve na Flip contato com outros autores hispano-americanos nesta Flip e algum deles que você já conhecia ou gostaria de ter conhecido? Perdón. ¿Te has encontrado? Está pensando en el perdón. señor Rushdie, perdón. Me distraje. No, era sobre striptease. Me lo estaba imaginando ya, el Foi calor el tropical. momento ya. ahorita. Pero otra Me pregunta. voy a abrir acá discretamente, un botón. ¿Te has encontrado en Flip con otros autores hispanoamericanos que admiras o conoces? Sí, claro. Bueno, Juan Villoro estuvo ayer en este mismo escenario contigo y con Edgar Caret. Fue una mesa extraordinaria. Juan Villoro pues, es un cronista, un novelista, ensayista, intelectual mexicano, pero de primera, ¿no? Y con Edgar Caret creo que hicieron un dúo, una dupla bastante interesante. Edgar también es un autor que admiro mucho. Para comenzar eso, alguien me dijo ayer que la vez que ha habido más autores latinoamericanos, hispanos, hispanoparlantes, invitados a la Flip, lo cual me sorprendió, ¿no? Creo que Está Jorge Edwards. Está Jorge Edwards, que tuve una conversación muy linda con él ayer. Bueno, está Gabriel Pasquini y Graciela, son también excelentes y amigos míos. Es bonito, creo que el momento para que esta integración entre Brasil y Latinoamérica sea verdadera, ¿no? Hay que impulsar eso. Hace 2 años creo que Brasil fue el país invitado en la Feria del Libro de Lima. Y fue una gran oportunidad para nosotros en el Perú conocer un poco de la literatura contemporánea de Brasil. Se publicó una excelente colección de autores brasileños contemporáneos, pagado por la embajada brasileña en Lima. Una muy buena colección, bien curada, excelente. Hay que hacer más de eso, ¿no? Porque desafortunadamente muchos de los autores invitados a la feria no tenían libros en español.
Entonces venían, hablaban y pues saludaban y se iban, porque ni siquiera uno podía decir, qué interesante ese señor, voy a comprarle el libro, qué excelente esa escritora, le voy a comprar el libro. No, no se podía. Bueno, se podía comprar en portugués, pero como ven, yo tan educado, yo ni siquiera entiendo el portugués. Es un chiste. Es difícil. Creo que todos pensamos que entendemos portugués perfectamente. Llego aquí y me siento como si estuviera borracho y cojudo, ¿no? Pero en fin. Sí. Jorge Edwards estará en la mesa que sigue a esta. Yo me comprometí ayer a abrirle una cuenta en Twitter a Jorge Edwards, que me confesó que no sabía qué era un Twitter. Es un... Entonces, Parabéns. Sí, no sé si va a ser una... No te lo va a agradecer. No, yo creo que no, porque me está hablando de la letra, la tinta, las cartas, que le gusta ir a recoger el correo del buzón, que le parece tan romántico. Y le dije le mencioné algo de Twitter y me dijo que yo no sé qué es un Twitter. Muy bien, buena suerte. Sí, le voy a abrir uno. Fernando, uma pergunta que vem do site da CPFL Cultura. Ele diz, você é atriz de teatro, TV e cinema, escreve para jornais, revistas e agora romance. Para você existe uma hierarquia entre essas linguagens? Uma hierarquia de qual é mais importante que qual? Eu acho que hoje, como eu falei, eu acho que a pintura e a literatura no Brasil estão vivendo um período de explosão, assim. Olha a Flip lotada, eu sinto o fato de você escrever e sinto o teatro e o cinema vivendo um período que não quer dizer que não existam coisas acontecendo, pelo contrário, mas... eu, como atriz, eu me mordo, assim, de falar onde está, como chegar no público, e em mim mesma. Então, não acho que é uma questão de hierarquia, assim. E eu acho que o teatro, e principalmente o cinema, são coisas que, para você mover uma palha, custa caríssimo. É mais complicado, é mais complexo. Então, eu acho que, em termos de complexidade, você chegar a um filme, você chegar a uma peça, é mais complicado, assim. Mas ontem eu fiquei muito, muito mordida com Tim Crouch, assim. Falando no Tim Crouch, tem uma mensagem que vem dele. Tá vendo? Ele diz assim, Fernanda, vou dar um workshop no Centro Cultural Sesc Paraty, hoje, das 18 horas às 20 horas. Eu vou lá. Voltado para atores, vagas limitadas, mas você pode chegar sem ingresso. Eu vou tirar o modelinho. Então, já todo mundo sabe. Não, mas vale a pena. Esse cara é muito sério, gente. É muito sério. E eu não sei quem viu o trabalho dele. Ele pega personagens de Shakespeare e ele faz a revanche. Então, o de ontem era a revanche do Malvolio. Aí ele diz que tem que ele faz uma pequena fada do Sonho de uma Noite de Verão. Ela tem uma frase. Não é ele, é um fado, não sei, é um... Sim. E ele tem uma fala no espetáculo. E ele conta todo o Sonho de uma Noite de Verão a partir daquele extra, né, do cara que morre, quando entra, morre. E é um cara extraordinário, assim, vale a pena ir lá ver. Muito Não é bem. bom? Suena buenísimo, sí, sí. No, en serio. Yo no soy actor, yo no iría al taller, pero Não, você não sabe, a gente está aqui vestido assim. Ontem, eu entrei no teatro, ele estava vestido de peru. Ele tinha um negócio assim, que fazia aquela crista do peru, e atrás estava escrito, Kick Me. E eu falei, gente, minha mãe que diz que é uma frase do Juvet, que ela entrou, sentou e falou assim, estranha anomalia. Que você ser o ator é uma estranha anomalia, realmente, não é? Vou lá, vale a pena. Olha, foi o melhor festival de teatro que eu já fui, foi a Flip. Muito bem. Finalmente, tudo é teatro, né? Isso aqui? Isso aqui é teatro. Uma pergunta para o Daniel.
Daniel, editaste un volumen llamado The Secret Miracle, Ajá. un libro que recoge consejos de varios autores sobre el arte de escribir una novela. Sí. ¿Qué consejos puedes compartir con nosotros de ese libro? Ese libro fue divertidísimo editar. Básicamente hice un cuestionario largo sobre las diferentes etapas de escribir una novela y se lo mandé a 40 escritores por todo el mundo. Y la idea era luego editarlo como si estuvieran sentados todos alrededor de una mesa. Entonces se contradicen, se interrumpen, ¿no? Fue una conversación virtual entre, bueno, Murakami, Vargas Llosa, escritores como, pues ahora ya me olvidé, Richard Ford está allí, Amy Tan, Rabi Alameddine, Alaa Aswany, digamos, una diversidad de autores, Santiago Roncaliolo, Alejandro Zambra, Rodrigo Fresán está allí. O sea, es un grupo interesante. Lo que se lleva y la idea de esto, digamos, de la conversación al final, es que no hay una manera de hacerlo, ¿no? Porque tú le preguntas, escribes un outline, ¿no? Una estructura narrativa, y Vargas Llosa dice que sí, que siempre, que es imposible escribir una novela sin eso. Y luego Paul Auster responde, estás loco, estás huevón, nunca haría eso en la vida. Y claro, ambos son grandes escritores, ambos son grandes novelistas, ambos tienen su estilo. Digamos, el consejo es que no hay consejos. O sea, que no hay una manera de escribir. ¿Cuántos escritores hay? Ese es el número de maneras de escribir una novela que existen. Porque es muy excéntrico, es muy idiosincrático. Y gracias a Dios es así. Porque si no, todos escribiríamos la misma novela. Fernanda, que E dica... engraçado sobre isso, assim, acredita-se muito, mais uma vez, sobre cinema, por exemplo, que custa muito. Então, acredita-se muito na fórmula de que você tem que, aos tantos minutos, ter a virada e no final tem que ter o twist. E isso, de certa maneira, é a morte do cinema. Eu adoro o filme que tem virada aos 10 minutos e twist no final, mas também essa ideia de que você pode mecanizar a criação para que ela sempre funcione, ela é absurda, assim, totalmente absurda. Que dica você compartilharia depois da experiência de ter feito o primeiro romance conosco aqui, como escritora? Que estranha anomalia. Eu não sei, hoje em dia eu não consigo viver sem escrever. Eu ou estou escrevendo uma crônica, ou estou escrevendo algo, ou estou escrevendo um roteiro. Eu hoje não conseguiria, é como se eu não tivesse um pedaço de mim, se eu não escrevesse. Então, eu acho que se você tem essa doença, é uma doença, é uma forma de expressão que você não pode se livrar, você não consegue se livrar. E escrever, para mim, virou isso. Então, desde uma crônica leve para uma revista até um texto mais pesado, é uma doença, assim. Por exemplo, agora eu estou lançando as crônicas. Eu queria muito na vida ter guardado a minha experiência filmando 2 meses e meio acampada numa barraca da Mesbla, no Xingu, com os índios. Eram 100 brancos no Xingu, com os índios, que eu achava que eram seres assim iluminados, e são capiaus, são brasileiros, e a violência dos brancos juntos, e os copos de plástico que começaram a boiar no rio Xingu, e a faca que se puxou, e toda aquela experiência, eu só tinha ela na oralidade. O dia que eu botei ela, e ela abre meu livro de crônicas, assim, eu tinha uma enorme necessidade de contar aquilo. E eu tenho muita alegria que aquilo tenha chegado a um lugar assim. Eu vi os meus pais representarem, seria cômico que não fosse, se não fosse sério,
do Remate, tradução do Milor. Eu vi isso quando eu tinha 11 anos. E era uma peça extraordinária que me... Assim, eu nunca mais li do Remate, eu nunca mais li Strindberg, mas eu sei o que eles são porque eu vi aquilo. Então, quando meu pai morreu, eu escrevi uma crônica sobre aquela peça e sobre a morte dele, sobre a relação dele com a minha mãe. Então, são coisas que você tem a necessidade. Eu acho que você escreve por necessidade. Obrigado, Fernanda. O nosso tempo acabou, mas vou sair do protocolo da Flip, com licença do nosso curador. Tem uma pergunta que tem tudo a ver com a Flip 2014, em homenagem ao Milor, que vem da Fernanda Montenegro, que pede para a Fernanda, se houver chance, fale um pouco sobre o Milor, dramaturgo, tradutor, escritor. Ela deveria falar sobre isso, né? Você poderia fazer isso em 2 minutinhos? Gente, o Milor é o livre pensador, eu acho. É o cara mais livre pensador que eu já vi. Ele é um tradutor extraordinário. Para quem é ator, você quando pega uma tradução ruim, Shakespeare é incompreensível. O Milor fazia com que você compreendesse Shakespeare, e como se Shakespeare fosse algo possível de dar conta, porque no Brasil a gente teve imperador, mas pouco, a gente não tem a noção do Estado, do poder, o que é o Ricardo III, e o Milor conseguia traduzir isso, não apenas em palavras, mas no espírito para o Brasil. O Milor era o amigo mais inteligente dos meus pais. O Milor não existe, o Milor não existe, assim. A gente perdeu ele, a gente perdeu o Ubaldo e o Suassuna. E eu acho que a gente está perdendo a geração humanista. E eu acho... É intraduzível esses caras. O Ubaldo é intraduzível, assim. E são homens que não têm nenhum sentimento de inferioridade por escreverem em português e serem daqui. Eu acho que eu tenho muito agradecimento, agradeço muito aos meus pais, assim, por ter conhecido o Milor, assim, é o homem mais livre, sagaz e extraordinário que eu já conheci. E o Ubaldo. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de ficar nesta conversa mais 2 horas. Infelizmente, temos que encerrar a mesa, então eu só quero agradecer ao Daniel e à Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Daniel.